boa tarde, bem-vindos à nossa Masterclass de hoje sobre BIM Saneamento 4.0, desafios e aplicações práticas. Meu nome é Thaisa Figueroa, eu sou arquiteta e gerente de relações institucionais aqui na Zigurate. E bom, para quem não nos conhece, a Zigurate é um instituto online com mais de 20 anos de experiência no campo da educação, oferecendo programas de treinamento inovadores e de alta qualidade, disruptivos também, especialmente desenvolvidos para atender às necessidades dos profissionais do setor AECO. Bom, dito isto, queria dizer que essa masterclass de hoje, ela é um oferecimento do nosso curso de aperfeiçoamento em BIM para saneamento. E, bom, na tela vocês estão vendo um QR Code que vocês podem escanear e vai levar à página web desse curso, onde vocês podem obter mais detalhes e também pedir mais informações. Bom, agora eu tenho o prazer de apresentar o nosso palestrante de hoje, o Vitor Chaves. Ele é engenheiro e mestre de engenharia hidráulica e ambiental, especialista em saneamento, BIM Manager e consultor na Vitor Chaves Saneamento Inteligente e Inclusivo. É diretor técnico na Almerindas e também é nosso professor da Zigurate, além de ter sido nosso aluno do nosso Master de Infraestrutura e também de ser nosso ambassador. Bom, é mais do que conhecidíssimo aqui da nossa equipe Zigurate. Vitor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu queria só adicionar que, para todo mundo que está assistindo a gente, vocês fiquem à vontade para enviar as perguntas para a gente pelo chat ou pelas perguntas aqui no Zoom. E ao final da apresentação a gente vai estar respondendo vocês, tá? E é isso, Vitor. Passo a palavra para ti. Muito obrigada. Obrigado, Thaisa. Agradeço aí o convite da Zigurate, de a gente estar aqui junto mais uma vez, né? Agradeço aí o pessoal que está acompanhando aqui com a gente. Vou começar aqui a compartilhar, preparei uma apresentação aqui, né, para a gente falar um pouco sobre o BIM e saneamento 4.0, tá? E a ideia também é que no final te deixe um tempo para as perguntas, né? De poder interagir um pouco. Acho que também enriquece aí trazer as dúvidas, as experiências de vocês também, tá? Só me dá um segundinho, eu tô colocando aqui, agora foi. Tá bom, pessoal. Bom, a Thaisa já me apresentou, né? Eu sou engenheiro e mestre em engenharia hidráulica ambiental, tenho essa especialização em BIM Management aqui pela própria Zigurate mesmo, né? Hoje em dia, muito feliz de estar participando enquanto professor do Master Internacional de BIM Management para Infraestruturas. E estamos aí também começando esse novo curso de aperfeiçoamento em BIM para o saneamento, junto com o professor Joab Araújo e o Wagner Carvalho. E tenho colaborado também enquanto voluntário na Frente Parlamentar do BIM, que conta aí com o trabalho do professor Washington Luke, né, que é o nosso diretor do Master Internacional de BIM Management, onde eu tenho gerido, organizado aí a pauta do BIM para o saneamento, dentro da Frente Parlamentar do BIM, né, que propõe aí, dentro daquele famoso tripé das políticas do BIM, contribuir com a disseminação do BIM no setor, nesse sentido da macroadoção nacional e, né, tudo que envolve aí de subsídios, guias, referências, novas leis, né, para dar força e seguir com a estratégia BIM-BR, tá? E aí, coloquei aqui começando essa pergunta do que é o BIM, né? Vejo aqui a turma que está conectada com a gente, sei que muitos aqui têm já bastante experiência nesse assunto, né? Talvez deve ter algumas aqui que pode ser um pouco mais inicial nessa questão do BIM, né? Mas a ideia aqui também não é a gente se perder muito em teorias, mas também de refletir um pouco, né, sobre o que é, para dar justamente os elementos de como a gente pode usufruir dessa metodologia da melhor maneira. E aí, justamente trazendo essa visão de integrar o BIM com a transformação digital de uma forma mais geral, né, com uma eficiência operacional, né, com sistemas de saneamento, aqui no nosso caso, mais inteligentes, né, que é o que o saneamento 4.0 vai trazer de uma forma mais geral, né, envolvendo aí outras tecnologias, para além das tecnologias clássicas do BIM, né, de modelagem, tudo,
que aí entra os IoTs, sensores, né? O dado vai sendo o principal protagonista. Então, antes de querer falar o que é o BIM e o que não é BIM, eu quis só trazer aqui uns exemplos de alguns usos BIM, né, para a gente entender como a gente tem usado o BIM, né, muitos aí já no dia a dia, nos seus projetos, trabalham aí com modelos federados, né, diversas disciplinas aqui, por exemplo, drenagem, água, esgoto, terraplanagem, parcelamento de solo, né, aí você tem essa coordenação 3D com a visualização, facilitando o entendimento e essas benefícios clássicos, mais tradicionais, todo mundo conhece. A gente pode fazer animações para apresentação de projetos, né? Junto com nossos modelos federados, aqui a gente tem hidromecânica, estrutural e o arquitetônico, que a gente acabou não fazendo o elétrico em BIM para esse projeto aqui, né? Mas a gente vê como o BIM traz recursos aí de visualização, pode trazer recursos de Clash Detective também, né? A famosa análise de interferências, né? Então, a gente consegue criar regras, criar um maior registro dessas interferências, é, de quem é o responsável por corrigir essa interferência e quem foi o responsável por aprovar essa interferência, né? Então, a gente tem esse como um dos usos BIM mais aí já disseminados, principalmente no que tange as questões de projeto, né? Você vê que aqui esses principais usos que a gente olhou até agora, a maioria o foco é o projeto, né? Aí tem a questão da captura e modelagem da realidade, que vem, né, diferentes tecnologias podem ser usadas na realidade, como drone, até celulares, câmeras fotográficas digitais, os laser scannings, né, o LiDAR, uma série de tecnologias que permitem a gente captar a realidade, né, o que pode ser aí muito útil, principalmente pensando aqui nas operadoras de saneamento, né, para a questão de gestão de ativos, tá, que é um pouco essa visão que a gente quer trazer hoje aqui com essa questão do saneamento 4.0, né? A gente sai um pouco daquela visão do BIM, mais focada no projeto, e começa a olhar o BIM no saneamento com a função com a visão, perdão, mais do owner, né, do operador, de quem realmente detém as infraestruturas do saneamento, né? E aonde que uma EGEA, uma Sabesp, uma Copasa, enfim, uma dessas as grandes operadoras de saneamento, né, ou mesmo operadoras menores, aonde que está o core business, né, o coração do negócio, onde que ela vai se remunerar, o que que vai sustentar o negócio. É pela operação, né, de você ter uma boa manutenção que garanta a saúde dos seus ativos e que permita a sua saúde mais, permita aí você ter uma melhor saúde, né, dos seus ativos, trabalhando com manutenção preventiva. E, e aí, aqui a gente olha a questão da modelagem da realidade, tá? Pode ter tanto esse viés da modelagem, da gestão de ativos, né, que é um pouco muito também da experiência que o Joab e o Wagner trazem lá para o programa do Infra Inteligente da EGEA, por exemplo, mas que também, como muitos já sabem e utilizam em seus projetos, é um ótimo recurso também para o próprio planejamento, né, do projeto, captura de contexto, né, para você planejar até uma obra, uma intervenção, entender como que aquela rua que vai ser bloqueada pode afetar, ou como no estudo não só de água e esgoto, mas de drenagem, né? Você ter aí mais informações detalhadas sobre a sua bacia, buscando aí, por exemplo, calibrar melhor coeficientes hidrológicos de runoff, permeabilidade, enfim, uma série de aplicações possíveis, né, pessoal? Aí a gente vai entrando um pouco mais numa visão de obra, né? Quando a gente fala de planejamento, onde você vai pegar esse modelo federado e vai botar ele aí em alguma ferramenta que permita você fazer a integração do seu modelo com a sua estrutura analítica de projeto, com o seu cronograma, tá? E aqui entra os usos BIM de planejamento de obra, seja para
você estudar o sequenciamento construtivo, até outros tipos de análise construtiva e de logística de canteiro de obras que podem ser feitas, né? Inclusive com muitos usos interconectados com a modelagem da realidade, né? Por exemplo, para você capturar ali como que está o seu canteiro de obra, pensar em uma movimentação de material, um melhor lugar para você estar ali armazenando um certo tipo de material e como que ele depois vai ser movimentado no seu canteiro, né? E aí aqui a gente olha aqui esse exemplo de um uso BIM, né? Que aí ó, vai entrando um pouco aí na provocação que a gente quer trazer hoje aqui, que vai muito aí dessa visão, igual eu estava falando, da operadora, da gestão de ativos. A gente tem aqui um modelo unifilar aqui, né? Ó, linhas, aparentemente linhas, né? Representações simplificadas de válvulas, de reservatórios, de alguns ativos de um sistema de abastecimento de água. Mas não é um mero desenho, né? Aqui você tem por trás todo um modelo hidráulico, calculando as pressões a partir de estimativas reais de vazão, né? Integrado aí com dados da distribuição da sua população, né? Integrado com dados de consumidores. Então, a modelagem hidráulica, né? A gente vê que para a operadora, né? É aonde a gente tem a maior parte dos ganhos, porque em termos de inteligência operacional, de você saber como que você vai fazer uma melhoria do seu sistema de uma forma mais eficiente, né? A modelagem hidráulica, ela pode ajudar muito a você economizar uma implementação, a você realizar um plano diretor de água para pensar uma expansão do sistema. Ela também é conectada com o banco de dados GIS e conectada com dados de campo, com o uso desses sensores, né? Seja sensores IoT ou às vezes ainda em alguns casos alguns data loggers que não trabalham em real time, mas que você vai gerando dados do seu sistema, né? Principalmente quando aí você tem o real time, né? Que você consegue ter uma coisa mais contínua, mas justamente esse confrontamento das informações do seu modelo hidráulico com dados de pressão e vazão medidos em campo, vão permitindo você identificar anomalias no sistema. Então, você vai identificando regiões com mais perdas, identificando mais facilmente se são perdas físicas, né, que são realmente os vazamentos, ou se é uma questão aí mais da perda aparente, que a gente fala, que é aquela perda comercial, é aquele consumidor que não está ali devidamente registrado, está num gato, esse tipo de coisa, né? Ou, enfim, as submedições de hidrômetros também e outros tipos de fraude que infelizmente acontecem, né? Então, você vê que aqui não tem um grande modelo 3D por trás, não tem uma grande representação detalhada nessa tela aqui, pelo menos, né, desses ativos, mas aqui a gente tem um coração de informações muito importante para o operador, né? E aí, talvez alguém se pergunte ou questione, Vitor, então você está falando que modelagem hidráulica é BIM, você está falando no outro slide que drone é BIM, mas essas coisas já existiam antes, já ouço falar disso há muito mais tempo, né? E a questão não é que, então, o drone é BIM, a IoT é BIM, a modelagem hidráulica é BIM, mas que a gente pode justamente estar aplicando isso dentro de fluxos de trabalho BIM, né? Tá trabalhando com isso dentro dessa lógica do BIM. O BIM está ali por trás para ajudar você a padronizar as informações. Então, por exemplo, você ter um padrão de gestão dos seus ativos, né? Para você ter um compartilhamento de informações de uma forma confiável e controlada, né? De você trabalhar o cadastro dos seus ativos. Então, quando a gente entra principalmente nessa esfera da operadora, dos owners, né? O, o BIM e o GIS, no saneamento, né? E a gente tem falado muito aí, de forma geral, das integrações BIM e GIS, né? Mas do que eu tenho visto, do que eu tenho experienciado em situações aí de profissionais e também em conversas com colegas, a gente vê que o BIM e o GIS, principalmente no saneamento, principalmente na visão da operadora, são quase que indissociáveis, assim, né? E aí é interessante que
Lembro desse gráfico clássico aqui, né? Adaptado pelo Wilton Catalani, o Gustavo Carezato, que mostra como ao longo do ciclo de vida de um ativo, né? Quando você está ali na fase de projeto, a geometria do modelo é muito mais importante do que, por exemplo, quando você vai entrando na fase de operação e manutenção, você pode ter algumas coisas, depois que você já está com o seu ativo construído, que ela pode ter uma representação geométrica um pouco mais simplificada, enquanto que os dados ali por trás, qual que foi a sua última manutenção, quando que aquela tubulação estourou, que deu um vazamento, que foi feito um reparo, quando você começa a criar esse histórico, e aí junto com o GIS você pode gerar desde mapas de calor mais simples até outros algoritmos mais elaborados, tá? Mas que vão apontar para você que, ó, determinada região está tendo muita recorrência de arrebentamentos, né? Desse vazamento que ocorre por arrebentamentos. E isso pode estar indicando uma região que está com problemas aí de perda de carga muito elevada, está aí com rede incrustada, está com uma rede mais antiga. Tem uma área que precisa de uma manutenção preventiva, né? É, mais bem planejada do que você esperar ter esse arrebentamento para você fazer essa substituição, né? Então a gente vê como os dados por trás, né? Eles vão se tornando o principal quando a gente pensa esses usos de operação e manutenção. E aí, com essa questão dos dados desses ativos, né? Aí a gente começa realmente a ir por um caminho que vai se conectando muito forte com a proposta do saneamento 4.0, né? Mas antes de entrar nesses detalhes do saneamento 4.0, né? Buscando resumir um pouco desses usos e dessas possibilidades de formas de trabalhar e softwares e etc., né? A gente vê então que, pensando no fluxo, numa etapa mais de projeto, né? Você tem ali a captura da realidade, onde, por exemplo, você pode estar usando diversos softwares que existem hoje, né? Desde softwares da Esri, o Metashape da Agisoft, o Recap da Autodesk, o Context Capture da Bentley. Aí você, é, ou até dados também de satélite, que pode estar sendo trabalhado em plataformas GIS, em alguns casos, né? Quando você está fazendo uma caracterização mais geral, ou se não, realmente aí os voos de drone, né? Para você ter uma precisão maior. E aí isso vai ser modelado, o terreno, você vai processar, né? As ortofotos, gerar nuvem de pontos, etc. E você pode trabalhar, então, você traz isso junto com o seu cadastro de ativos para um ambiente de modelagem hidráulica, buscando identificar regiões mais suscetíveis a problemas, ou inclusive rodando em real time, calibrando o seu modelo e pensando melhorias, pensando em intervenções, né? E no caso aí de pensar novas estruturas, né? A gente, para as infraestruturas lineares, tem hoje o Civil 3D como uma tecnologia bastante, né, uma ferramenta bastante disseminada da Autodesk, e tem o OpenSite, o OpenRoads da Bentley, que são ferramentas aí concorrentes, né, de bastante qualidade também, mas um pouco menos conhecidas aqui no Brasil, né, que podem ser usadas para essa finalidade. E aí, para as infraestruturas localizadas, né, aí a infraestrutura localizada, como uma ET, né, uma ETA, uma elevatória, aí ela vai se aproximar um pouco mais daquela lógica do projeto BIM, de uma edificação, né, essa construção, né, essa edificação, que é uma construção localizada, né? Claro que para o saneamento a gente vai ter os desafios, né, por conta dos equipamentos que a gente usa, é, famílias mais específicas, né, coisas aí que podem exigir aí um grau de personalização, né? Já tem aí bastante coisa, claro, desenvolvida, né? Mas, principalmente quando você pensa grandes infraestruturas, né? Como ETs e ETAs, pode ser necessário, né? Você desenvolver muitos templates, famílias, para você começar o seu projeto. Então, é importante também estar atento a isso também, né?
Aí é depender do tipo de processo que está sendo usado, tipo de tecnologia, né? E aí a gente tem a questão da integração do BIM, do GIS, como eu vinha falando, né? Que essa é a visão um pouco tradicional, assim, né? Que mostra o BIM muito focado na concepção e na construção, e o GIS na operação e na concepção, né? No saneamento não é muito diferente, mas eu diria que mais do que essa noção circular, né, que essa imagem traz um pouco, mas você vê que ele traz como uma via dupla, né? Então é porque realmente é um entrelaçamento, né? Porque para você também fazer o seu design, a sua construção em BIM, você vai ter que ter ali um bom cadastro já referenciado, de confiança, né? Então, mas quando você vai realmente trabalhar a operação, né, aí você vai consumir mais principalmente seus dados GIS, né? E hoje também você tem, como mostra essa imagem direita, recursos para levar os seus modelos BIM também para os ambientes GIS, né? Para você localizar mais facilmente os seus ativos, suas unidades. Você enriquece a quantidade de informações disponíveis no ambiente GIS, né? Que vem do seu modelo BIM, né? Como esse caso aqui dessa elevatória aqui que a gente modelou, tá? Mas voltemos aqui à nossa pergunta. Escrevi errado aqui, essa pergunta, pessoal, né? O que que é o BIM, então, né? Todos esses usos, todas essas possibilidades, e é o BIM, mas é o GIS, mas tem o drone, tem essa coisa toda, né? E aí é interessante a gente dar uma olhada na ISO 19650, né? O que que ela traz, assim? Que ela traz o BIM, né, como o uso de representação digital de um ativo, né? Então, um ativo aí entra basicamente tudo, né? Um ativo construído pode ser uma edificação, uma ponte, uma estrada, uma tubulação, uma estação de tratamento, um reservatório, né? Para facilitar os processos de projeto, construção, operação e manutenção, né? Para formar uma base confiável para as decisões, né? Então, e essa parte de formar uma base confiável para as decisões é muito importante para a gente no saneamento pensar manutenções preventivas, né? Pensar, sair daquela lógica da manutenção corretiva, que é muito forte no saneamento, para migrar para um paradigma mais de manutenção preventiva e de eficiência operacional, tá? E aí, aqui só trazendo um pouco mais da visão que a ISO traz, né? Que realmente também a forma como a gente vai usar esse, esses modelos, né? Essas representações digitais desses ativos, elas existem em diferentes estágios de maturidade, né? Dentro de cada uma aí dessas camadas de informações, tecnologias e normas, né? Isso vai ter os diferentes estágios, né? E a gente vê que quando a gente realmente vislumbra um estágio maduro, né, que é o estágio 3 aqui mais à direita, a gente está falando aqui na camada de informação, né? Não só nos nossos modelos de informação federados, mas estamos falando aí em dados estruturados, né, em uso também de Big Data não estruturado, integrações com bancos de dados, né, para além do CDS, né, aqui já se visa uma integração maior com esses bancos de dados, com cadastros de ativos, né? Então, esse é o nosso horizonte ainda para desenvolvimento hoje, né? Claro que já tem muitas experiências exitosas, mas a gente ainda caminha nessa direção, estando aí uma forma geral ainda em estágios um pouco mais iniciais de maturidade, né? A própria entendimento da ISO 19650, né? Principalmente num setor como saneamento, ainda precisa ser muito digerido e avançar, né? Aí aqui eu coloquei a, a capa aqui das duas partes que já foram traduzidas para o português, tá? Essa norma em inglês, pessoal, já tem, se não me engano, 5 partes, né? E tá quase terminando uma sexta. Mas a gente vê que ó, o nome que ela ficou aqui em português é interessante para a gente, que ela destaca como o foco está na gestão da informação, principalmente, né? Então, é a organização da informação acerca dos trabalhos da construção, né? É a gestão da informação usando o BIM, né? A modelagem de informação da construção, tá? Então, justamente a gestão dessas informações, desses dados, está no coração da coisa.
e que eu falei até naquela primeira definição que também veio da ISO, né? Destaquei aquele trecho que ela fala, né? Para formar uma base confiável de decisões, né? Formar uma base, e isso para uma concessionária de saneamento, pessoal, é muito importante, né? Eu já vi casos até de antigas operadoras aí que hoje em dia estão sendo modernizadas aí, né, com as PPPs e com concessões e tudo, mas que você tinha aí né, por exemplo, no estado como o Rio de Janeiro, um estado grande, um estado considerado, né, relativamente com recursos financeiros e tudo mais, mas que você quase não tinha cadastro de ativos, né? Quando a própria EGEA herdou ali das infraestruturas da SEDAI, um cadastro de ativos muito limitado, né? Essa é a realidade mesmo, né? E então, esse acrônimo, que vem de uma inspiração lá do pessoal do Bean for Water da Inglaterra, tá? Que é uma referência bem importante para a gente aqui. Tanto que vocês sabem, né? Todas essas ISOs que a gente comenta, uma série desses conceitos que a gente usa no BIM, né? De nível de informações necessárias, e etc. Isso vem muito, né? Começou lá nas normas inglesas, né? Um país que sempre foi bem vanguarda em questões relacionadas ao BIM. E aqui, quando a gente olha o BIM no saneamento, não é diferente, o pessoal do BIM for Water, e eles trazem essa visão do Better Information Management como um possível acrônimo do BIM, né? Porque quando a gente olha para uma companhia de abastecimento de águas, de fornecimento de serviços de esgotamento sanitário, né? É essa questão, né? Os seus ativos estão distribuídos ao longo de uma cidade, né? Quilômetros e quilômetros, né? Às vezes o tamanho de um estado, de um país, né? E como você vai operar isso de uma forma inteligente, como você vai saber como intervir no seu sistema da melhor maneira, você atuar num programa de controle de perdas, como você vai contratar melhor os seus novos projetos, seja de retrofit, seja de novas unidades, seja para substituir redes antigas, né? Tendo informação, né? Tendo informações georreferenciadas, informações padronizadas, né? Tendo um sistema de gestão de ativos bem estruturado. E aí entra essa visão do Better Information Management, né? Melhorar a gestão da informação. E melhorar a gestão da informação é fundamental para o melhor funcionamento dos sistemas de água e esgoto, né? E não é à toa que o case, né, dos nossos colegas aqui que são professores também do nosso curso, né, que eles atuaram lá bem à frente, né, do programa do Infra Inteligente da EGEA, ganhou tanto destaque, né, foi até finalista do Going Digital Awards de 2022, né, e o case, né, que eles apresentaram até nesse desafio, né, da Bentley, foi de justamente fazer esse processo de mapeamento de ativos, né, que reuniu aí mais de 33 mil ativos, né, e é um programa de implementação do BIM, que a gente tem como uma referência muito importante no saneamento, e que eu destaco, que eu acho que é muito interessante desse aprendizado, né, é que antes de falar de grandes representações, assim, 3D, pensar em modelagem, né, nesse sentido né, dessa complexidade geométrica, dessas coisas mais aqui a gente brinca, né, que é a parte do BIM mais Hollywood, né, da coisa. O pessoal focou em sentar para estruturar como que estavam reunidas as informações da empresa, né? Como que estava a conversa da engenharia, do comercial, dos diferentes setores da empresa, né? O que que precisava padronizar dessas informações, o que que se precisava saber em relação aos ativos, né? Como eu comentei, dar um cadastro muito insatisfatório da antiga concessionária. Então, qual que é o plano de ação, né? Quais são as informações necessárias? Como que a gente vai padronizar essas informações, né? Então, foi desenvolvido todo um sistema de códigos de ativos, de código de componentes, né? Para realizar a análise de saúde desses ativos, para criar um plano de gestão desses ativos, né? Além de identificar ativos, principalmente em áreas mais de comunidades, igual tem lá no Rio de Janeiro, que muitas vezes a própria SEDAI nem sabia, né, que existiam.
Aí a parte de modelagem da realidade, né, foi feita aí com justamente os voos de drone e usos de ferramentas da plataforma Bentley, né? O Context Capture, né, que agora está sendo chamado de iTwin Capture Modeler. Mas, enfim, aí você vê como a questão do processo de ir ao campo, de entender o BIM a partir dos objetivos estratégicos da empresa, né, no caso de uma concessionária de água e esgoto, para aí sim você começar a fazer capturas, fazer representações 3D e criar esse mapa, né, um mapa 3D aí de ativos, né, e aonde você consegue também conectar, por exemplo, no caso aqui do Maet, você consegue aí com o uso de sensores, com dados em IoT, com dados de vazão de ar, né? Você ter aí dados de qual que é a concentração do oxigênio dissolvido ali no meu lodo ativado, ou em determinado reator, né? Informações que são muito importantes, né, para você ter uma boa operação, por exemplo, de uma estação de tratamento de esgoto, né, de processos aeróbicos. Assim como no sistema de água também, né? Você ter aí as informações de vazão, de turbidez, né? Tudo vai depender aí também de escolher os sensores, escolher as variáveis de controle, escolher os parâmetros que você precisa monitorar, para ir migrando também para uma operação mais automatizada, né? E aí vai entrando justamente a ideia da operação 4.0, do saneamento 4.0. Então, a gente quer não só ter esse melhor cadastro de ativos, né? Você não quer só contratar melhores projetos, mas você quer também integrar informações reais dos seus ativos, informações em tempo real, para você medir a pressão num ponto de monitoramento do seu sistema de abastecimento de água, você monitorar ali o oxigênio dissolvido num reator de tratamento de esgoto, você monitorar a turbidez ali no seu estágio de um processo de tratamento de água. E com isso você automatizar o seu sistema, você pode também automatizar válvulas do seu sistema de distribuição, uma série de coisas, né? E aí a gente vê como o BIM, a gente não pode ver o BIM como uma finalidade em si só, né? Ele realmente serve como esse meio para potencializar a transformação digital com foco na melhoria da eficiência dos serviços de abastecimento de água. Então, ele se integra com tudo isso que a gente falou aqui, né? Desses conceitos da indústria 4.0, que visa justamente, né, você ter mais dados para nortear a sua tomada de decisão, né? Aumentar o seu controle sobre processos, melhorar o seu tempo de resposta sobre processos, né? A modelagem da realidade, a internet das coisas, as simulações, né? Tudo isso, na verdade, são elementos de um grande processo de transformação digital e o que o BIM ajuda a gente a orquestrar isso tudo com metodologia, com padronização, né? Com formas de trabalhar mais colaborativamente e de melhorar a forma como essas informações são compartilhadas, né? E ao longo de todo o ciclo de vida, né? Esse é aquele conceito muito importante. Então, desde um projeto de construção, operação, manutenção, né? Renovação, a gente vê a importância, né? Nas diferentes etapas para servir como um suporte à engenharia de operação, né? Acho que esse é o grande olhar interessante, sim, que é diferente, né? Quando a gente olha o BIM no saneamento e a gente pensa muito pelo fornecer o saneamento às pessoas, né? Claro que vai ter toda a parte aí de saber especificar requisitos de contratação para você fazer uma licitação ou uma contratação em BIM, né? E aí vai ter melhores projetos e todos aqueles benefícios que vocês já sabem, mas também, né, ao longo da operação desse sistema, né? E aí você vê que você precisa ter um olhar um pouco diferenciado, principalmente para pensar essa questão da operação, né, para quem está numa concessionária de tratamento de água, né? E aí você vai tendo essas integrações, então você tem ali um cadastro de ativos de rede, né, num sistema GIS. Você Isso vai estar integrado, por exemplo, com o seu modelo hidráulico. O seu modelo hidráulico, por sua vez,
vai estar recebendo dados do seu sistema SCADA, né, dos seus monitoramentos ali de pressão, vazão, de válvulas. E você pode também estar publicando dados desse seu modelo hidráulico no seu, na sua sala de controle, né? E aí, com isso, você consegue identificar anomalias muito mais facilmente, né? Você consegue identificar, por exemplo, um vazamento, você consegue responder a uma mudança no regime de funcionamento do seu sistema com muito mais velocidade e muito mais assertividade, tá? Então, quando a gente pensa na arquitetura de um sistema aí de telemetria no saneamento 4.0, o grande desafio é a parte do campo também, né? Onde que vai ser instalados esses sensores, tá? São diferentes tipos de sensores, né, para as diferentes variáveis de controle. Como que esse dado vai ser transmitido, né? Você tem sinal de internet disponível, né? Hoje em dia você tem o NB-IoT, que é o Narrowband IoT, né? É uma otimização das bandas 4G e 5G para consumir menos dados e menos energias, né? Para transmitir esse tipo de dado. É, mas aí você tem que ver qual que é a disponibilidade, né? Ali em campo, se realmente você tem um sinal adequado para essa transmissão, você tem os sistemas de transmissão de dados por rádio também, em alguns casos, o LoRa, né? Que justamente busca fornecer alternativas, né? Para casos em que o uso da internet possa ser mais desafiador, tá? E aí, então, é todo um planejamento em questão de transmissão de dados e escolha de sensores adequados, né? Onde então você vai ter essas diferentes plataformas, esses diferentes sensores, né? Comunicando com uma plataforma central, né? De sistemas de dados IoT, e que isso vai estar comunicando aí com o sistema SCADA e com outras plataformas existentes, né? Então, a gente conseguindo, né, estruturar esse tipo de sensoriamento, onde você pode ter desde um hidrômetro ali com IoT, medindo em real time, até sensores, né, de macromedidores, de válvulas de pressão, né? Você vai conseguir, com esses dados em tempo real, ter muito mais conhecimento e previsibilidade dos seus sistemas, né? Você consegue ser uma empresa mais ágil e capaz de se adaptar às realidades do mercado e às próprias inconstâncias que o sistema pode ter ali, né? De alguma falha, alguma coisa assim. E com isso, né? Você aprimora e amplia o atendimento ao cliente final lá na ponta, né? E isso é uma visão muito importante, né? Até ano passado eu estava trabalhando numa consultoria para uma agência de fomento multilateral, né? Pensando nessa questão de inovações, né? A gente fez uma série de entrevistas com o pessoal da EGEA, Sabesp e outras companhias aí de referência, né? E aí, numa conversa com o pessoal da Sabesp, né? Essa foi uma visão muito interessante, né? Que o pessoal trouxe aqui. Sempre vem aquela pergunta, ah, mas o saneamento 4.0 ele se paga, né? Esse ganho que você vai ter, tudo isso, você vai economizar em relação ao tradicional, né? E aí é que a visão, né, que eu acho que é importante de ter é que a gente não pode pensar só no mais barato, né? Porque se você olhar só para o curto prazo, o mais barato, é claro que, imagina, né, toda essa questão que a gente falou, de você transmitir dados, instalar sensores, criar toda essa infraestrutura que você precisa para o saneamento 4.0, isso tudo vai ter um custo. Então, no curto prazo, principalmente, isso não vai ser mais barato. E talvez se você botar ali só nessa lógica do se paga, não é uma coisa que vai se pagar tão rápido, né? Mas quando você olha todo o ganho que você vai tendo em operar melhor o seu sistema, a satisfação do cliente final lá na ponta, né? Tudo isso são ganhos assim que a gente precisa de alguma forma também levar em consideração, né? E não só pensar no mais caro, mais barato, mas sim pensar o que permite que a gente perca menos água, que a gente emita menos carbono, que a gente tenha clientes mais satisfeitos, que você tenha um sistema mais resiliente, com menos falhas, né? Essa é a lógica que a gente precisa trabalhar, né? E aí, pegando um overview um pouco, assim, do que o pessoal da Sabesp tem feito ali, compartilhou com a gente nessa oportunidade, né? A Sabesp vem implementando, né, os hidrômetros com transmissão via IoT. Aqui em São Paulo,
nos Jardins, basicamente eles colocaram em toda a UGR, né, que é essa unidade de gestão dos Jardins, eles colocaram IoT em tudo, né? Já tinha um primeiro case lá atrás que tinha sido dos 100 maiores consumidores, e aí super bons resultados, avançou para essa UGR, que é, né, economicamente bem interessante, né, por ser uma região aqui de São Paulo que tem até uma população flutuante bem alta, né, por causa dos escritórios e tudo, então o pessoal criou um planejamento, mas é sempre isso, né, pessoal? Você vê com a transformação digital, ela é sempre orientada para os benefícios estratégicos também, né? Não pode ser desassociado, tá? Principalmente quem trabalha com consultoria tem que ter muito isso em vista, né? E aí eles foram avançando, né? E também hoje vem avançando em municípios menores, né? Você tem aí Morungaba, que deve ser o primeiro município aqui de São Paulo totalmente automatizado, com as leituras automatizadas também. Então, além do hidrômetro via IoT, você vai desenvolvendo sensores de manobra remota, né? Isso tudo integrado aqui com o sistema Bentley WaterSight, né? O pessoal estava usando. Então, é uma plataforma aí um pouco mais nova da Bentley, né? Porque lá, para quem trabalha com Water Gems, né? Você tem lá o SCADA Connector do WaterJet, que te permite configurar acessos a diferentes tipos de servidores, né, de painéis de controle para trabalhar com esses dados dentro do WaterJet. Mas o WaterSight tem toda uma interface para facilitar isso e facilitar justamente essa integração de modelo hidráulico, GIS, automações escadas, IoT, etc. Né? Então ele já traz esse é, todos esses dashboards, né, para você controlar esses dados, você tem assim uma facilitação, né? Ele tá porque o WaterJet consegue fazer algumas coisas dentro dele, né, nesse sentido, mais de operação, mas ele ainda é muito mais um software de modelagem hidráulica, assim, né, de análise. Aqui o WaterSight é muito mais um software realmente de operação, né? Enfim. E aí a gente vê alguns resultados importantes, né, desse uso aí da operação 4.0, que a Sabesp tem usado muito essa expressão, como um incremento no volume faturado, né, além das perdas que o pessoal está mais acostumado, né, que a gente fala sempre dos vazamentos e das questões comerciais, não é só uma questão de fraude, as questões comerciais, você tem submedição de hidrômetros, muitas vezes, tem hidrômetros que ficam antigos, ele vai submedindo, né? Então, a partir disso tudo, eles tiveram um incremento bem significativo do volume faturado, conseguiram reduzir as perdas por arrebentamento, porque você ali com o dado real-time percebe muito mais rápido quando tem algum problema, e aí você trabalhando com a lógica que a Sabesp vem implementando, né, dos microsetores, né, então você cria uma estrutura ali de registros para você ter uma rede mais resiliente, que se vaza em algum lugar, você consegue isolar uma região menor, né, você não precisa isolar uma região muito grande ou deixar aquilo ali tendo um problema de arrebentamento, né, ou melhor, um vazamento muito forte por conta desse arrebentamento, né. Então, esses são alguns dos benefícios, né? Além do fato que quando você pega manobras que precisam ser realizadas com uma certa frequência, né? E aí você tem que ter deslocamento de equipe até aquele certo ponto para girar aquele registro, e aí você vai trabalhando com essa operação mais automatizada. Se você pega esse carbono desses transportes que seriam realizados pela sua equipe, você economiza aí até 80% de redução de carbono por estar com essa operação mais automatizada, né? E não é à toa que a Sabesp quer automatizar todo o sistema deles de saneamento até 2030, né? Esse modelo que tem a cidade de Morungaba, né, como uma grande referência, um grande piloto, né, com esse uso de internet das coisas, inteligência artificial, para assistir essa operação toda, porque é como vocês veem, né, é muito dado. Então, para auxiliar justamente a identificar essas anomalias, identificar esses problemas, você tem algoritmos ali por trás, né, para identificar essas alterações, né? Ainda mais quando você tem ali diversas cidades, né? Seria inviável também você ficar buscando identificar um por um, meio que no famoso olhômetro, né?
E aí, pessoal, para finalizar, eu acho que eu acabei estendendo um pouco aqui, tá? Mas para falar dos desafios, tá? Do BIM e do saneamento 4.0, em termos de BIM, tá? A gente vê que os nossos padrões de classificação, como por exemplo a BNT 15965 e os próprios padrões dos padrões OpenBIM, né, o arquivo IFC, por exemplo, onde você tem toda uma classe, né, desses elementos que muitas vezes não estão totalmente apropriadas ainda às especificidades do saneamento, né? Sabe até que a classificação lá da Inglaterra, a Uniclass, né, ela foi revista agora em 2023 e um dos grandes focos foi o setor de água, que trouxe muitas contribuições para aproximar o Uniclass das necessidades do setor de saneamento, tá? Provavelmente a gente aqui com a 15965 tenha que pensar alguma coisa assim, né, para ela poder ser mais usada no setor, tá? E a própria questão do IFC, né, também ele não é totalmente assim adaptado para as especificidades do saneamento. Tanto que você pega lá os domains da Building Smart Internacional, você tem 9 domains, infraestrutura, buildings, maritime, tem uma série, mas nenhum é water ou sanitation, nada do tipo, né? Está se abrindo, né, um domain novo de água na Building Smart International, né? É algo que começou nesse último mês, ainda bem novo, tá? A gente vem acompanhando, mas que ainda precisa passar por todo um processo de amadurecimento, né? Mas que com certeza aí você vê justamente como isso é de fato aí ainda uma necessidade do nosso setor, né? Assim como a gente tem uma necessidade de orientar melhor é, a, a- como que se define os requisitos de informação para a contratação de projetos BIM por parte das operadoras, né? Você vê que, diferentemente de outros setores, a gente ainda no saneamento não tem um grande documento, uma grande entidade cuidando disso, né? Você vê, por exemplo, em rodovias, você tem o DENIT, você tem os DRs regionais, a gente no saneamento fica um pouco sem uma referência mais central nesse sentido, né? E aí, pensando mais no saneamento 4.0, como eu vinha falando, você tem toda essa questão da transmissão dos dados, que é um grande desafio e tem que ser muito bem pensado, tá? E aí você tem todo um volume de dados necessário para poder realmente desenvolver um gêmeo digital com foco nessa eficiência operacional, tá? Então, em síntese, a gente tem aí bastante necessidade de investimento, né? E bastante trabalho pela frente. Lembrando que hoje em dia, né, um bom cadastro georreferenciado ainda é difícil de ser encontrado em muitos casos, né? Mas isso não nos desanima e a gente sabe que existe, né, essa certa coexistência ainda de coisas bem arcaicas que precisam melhorar muito, coisas que já estão mais avançadas, né? Mas aí a gente sempre transitando por esses mundos, buscando trazer a transformação digital, buscando trazer o BIM, buscando trazer essas novidades aí para o setor, ajustada para os diferentes níveis de maturidade, para as diferentes situações que a gente vai encontrar no nosso dia a dia profissional, né? Então, eu agradeço a presença, a participação, a oportunidade de compartilhar um pouco desses conhecimentos, dessa experiência com vocês, né? Agradecimento aí também ao pessoal da Zigurati, né? Pela confiança e pelo convite. E aí, se a gente tiver um tempinho, ia ser legal ver se o pessoal também tem perguntas, contribuições. Fico aqui à disposição. Obrigado, pessoal. Maravilha, Vitor. Deixa eu só voltar aqui a minha tela. Boa. Deixa eu voltar aqui para a gente, porque eu queria antes de da gente esclarecer as dúvidas, que tem aqui algumas perguntinhas. Eu queria agora passar a palavra para a team manager da equipe de admissões, a Carla Calil, para ela falar um pouquinho para a gente do nosso curso de aperfeiçoamento em BIM para saneamento. Olá, boa tarde a todos e a todas. Bom, tem um pessoal que eu já conheço aqui. Bom, na verdade, a Zigurati tem esse curso, né, de saneamento, que é um curso de aperfeiçoamento em BIM para saneamento, tá? É o nosso curso de curta duração, um curso de 4 meses, que inicia agora no dia 28 de outubro, tá? Idioma português, e é um curso de 16 créditos europeus, tá? É uma especialização. Esse curso, claro, o que a gente aborda? A integração do GIS com o BIM dentro de projetos de saneamento.
tá? Isso que o Vitor acabou de comentar um pouco com vocês. Basicamente, a gente divide ele em 6 módulos no decorrer desses 4 meses. Então, a gente tem todo o gerenciamento de informações, as estruturas de saneamento, a captura de realidade, né? Tudo focado no saneamento, modelagem de sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário, o planejamento, né? O 4D e o 5D, que seria a parte do orçamento, operação e manutenção, e depois a gente encerra com a parte da implementação, tá? Esse curso ele é ministrado pelo Vitor Chaves, né, que está aqui hoje com a gente, pelo Wagner Carvalho e pelo Joab, né, que também são professores do nosso Master, Vitor também, no Master de Infraestruturas, e são profissionais aí extremamente qualificados, tá? Se tiver alguma dúvida, se alguém tiver uma pergunta, é só escanear o QR Code que a gente entra em contato, tá bom? Obrigado, gente, pela participação. Maravilha, obrigada, Carlinha. E Vitor, agora vamos lá para as perguntas. Na verdade, eu estava olhando aqui, tem muitos parabéns, muito bom conteúdo, muitos elogios, e tem uma pergunta Que do bom. Flávio Teixeira, Legal. dizendo: Vitor, como a Sabesp tem operado com a questão de segurança e confiabilidade dos dados obtidos via IoT? Existe equipe especializada para a conferência dos dados? Se sim, essas conferências são feitas de forma periódicas? Muito boa pergunta do Flávio, né? É uma pergunta um pouco mais específica de quem está lá mais no dia a dia mesmo, né? Tive algumas interações com o pessoal lá e tudo. Eu sei que tem forte essa preocupação, né? Esse até seria um desafio ali, né? Para a gente falar dessa questão de toda essa questão, né, que a gente fala hoje, né? Da segurança dos dados, das informações, né? Eles têm lá uma plataforma, tem controles de acesso, né? Eles têm um sistema lá que eu pude conhecer um pouco, assim, mas realmente para descrever um pouco melhor dessa estrutura, né? Dessa arquitetura de segurança ali e tal, aí eu já não saberia detalhar, né? Mas eu conheci um pouco e sei que isso realmente é uma preocupação, né? Mas muitos dados que são disponibilizados em salas de controle também, né? Muito você tem que ter essa segurança de dados na própria transmissão do dado também, né? Porque aí, se você tem alguma fuga de dado numa transmissão, por exemplo, é uma coisa que você está perdendo o controle, né? Mas tem muito dado também que depois ele chega lá na ponta, no CCO mesmo, né? Mas então essa parte mais complexa da segurança de dados mesmo está muito nessa até chegar também na sala de controle, né? Perfeito, Vitor. Bom, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para todo mundo que estava aqui conectado, para a gente concluir essa sessão. O que é que tu poderia dizer para a gente, Vitor? Legal, Thaís. Não, Motivacional, dizer que. motivacional. Olha, você foi no improviso, hein, pessoal? Mas com certeza, né, Thaís? A gente sabe que o setor do saneamento tem muito a amadurecer ainda nessas questões todas. O setor do saneamento é visto como um setor conservador de forma geral ainda, né? Um dia até que um colega professor da USP estava, né, as coisas do saneamento 4.0, porque o saneamento é muito conservador, isso não vai dar certo. Mas isso é a mente de quem está ali naquele mindset mais fixo, né, pessoal? Acho que quem tem essa estrutura de pensamento, né, que assim, fala do mindset, assim, mas que você tem essa postura assim, né, de inovar, de descobrir, de contribuir, você vê que é uma área muito vasta, né, que vai assim tem para todos os gostos, né? Você vê que tem desde essa questão mais de gestão, de padronização, de processo, né? De você focar na questão da operação mais inteligente. Você tem toda uma questão assim das modelagens em si. Você tem a questão do GIS. Você tem essa questão de segurança de dados, de informações, né? Então, essa transformação digital, né? É uma transformação profunda, bastante interdisciplinar, e eu acredito que é um caminho sem volta, então muito promissora também. Então, quem está querendo se aprofundar, quem está querendo saber mais, né, acho importante aí buscar as formações, aproveitar esse networking, né, dos cursos,
aproveitar para a gente praticar. E é uma coisa que a gente está construindo a cada dia, né? Todos nós aí estamos nesse processo. E a gente poder estar aqui junto hoje e aí no nosso curso, realmente é uma dessas oportunidades que surgem, né, para potencializar essas trocas e disseminar essa transformação, né? Então fica o convite para quem quiser embarcar com a gente nessa jornada, né? Conhecer mais aí, aproveitar o QR Code aí na tela e tudo, né? Para buscar mais informações. E a gente também vai estar à disposição aí nas redes, né? O pessoal pode encontrar aí no LinkedIn, tá, meu nome, pessoal aí para também tirar alguma dúvida, né? Querer alguma conversa, algum esclarecimento, está sempre à disposição aí também para contribuir nisso. Maravilha, Vitor. Muito obrigada. Foi excelente a sessão de hoje. E, bom, agradeço a todo mundo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Bom, é mais uma felicitação, mais um parabéns aqui no chat. É Agradecer o isso, pessoal Vitor. todo Muito aí também, obrigada. né, que Agradeço estava aí também a no todo mundo, a chat. todas e todos que estavam aqui com a gente hoje. Estão me ouvindo? Bom, é isso. Vou dando um tchauzinho aqui. Obrigada, obrigada, Vitor. Obrigada a todos que se conectaram. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado.